Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Lar do Oscilar, estou de volta aqui na minha casa, depois de um período de férias aí que eu passei lá em Morro de São Paulo, na Bahia. Vocês acompanharam aí, o pessoal que tá mais assíduo aqui no canal, vocês acompanharam. Agora eu tô de volta aqui, bonitinho. Vamos voltar aí aos poucos para nossa rotina, para tudo bonitinho e continuar com os vídeos do canal. Prometo, né? Logo, logo vou organizar as contas. Vocês sabem que vocês já viajaram? Vocês sabem que, poxa, gasta na viagem. Então vou organizar minhas continhas e aí vamos melhorar aqui um pouquinho a estrutura dos vídeos do canal. Vou comprar um microfonezinho, vocês vão ver aqui microfonado bonitinho. Tô vendo umas luzes, então aos poucos, nesse 2025, vamos deixar o negócio um pouquinho mais profissional aqui, prometo pra vocês. Inclusive tem um pessoal que fala aí nos vídeos, né? Pô, às vezes eu vou ouvir, tá abaixo o som e tal. Prometo, não desista de mim, não desista, continue aqui acompanhando, mesmo com o som ruim, que daqui a pouquinho o som vai melhorar, prometo pra vocês, não desistam de mim, tá bom? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Nesta quarta-feira, reapresentação, ou melhor, apresentação do elenco para a próxima temporada, para essa temporada de 2025. Os jogadores vão se encontrar no CT da Barra Funda nesta quarta-feira, vão se reunir, já fizeram todos os testes físicos e aí a tendência é ficar ali, vão todo mundo se organizar e tudo, tal, e aí, como que foi as férias, foi pra onde, tal, trocar aquela ideia e partiu Orlando, partiu Estados Unidos para fazer a sua pré-temporada, né? O São Paulo vai treinar no CT lá do Inter Miami e vai fazer os amistosos na FC Series contra o Cruzeiro no dia 15 e no dia 19 contra o Flamengo, para fechar a sua pré-temporada e começar de fato a levar a sério o Campeonato Paulista e as demais competições ali que o São Paulo quer levar a sério este ano. Tem Brasileirão para ficar no G6 pelo menos novamente, tem Copa do Brasil e Libertadores que o São Paulo quer pelo menos uma das Copas, e no Campeonato Paulista o São Paulo almeja uma final e, claro, busca, acredita, confia fielmente de que vai conseguir o título paulista. Bora trazer algumas informações, começando pelo Ferrarese, informação do Jorge Nicola. Fui olhar, né, para ver de onde saiu e tal, e eu vi que o Nicola acabou falando. Depois teve outros jornalistas falando, mas o primeiro, de fato, a citar essa situação foi o Nicola, então a gente tem que dar os créditos para o Nicola nessa. Ferrarese, ele recebeu uma sondagem do Inter Miami, o Inter Miami que é o time do Lionel Messi, que queria saber mais informações sobre o Ferrarese e tudo. O São Paulo confirma a sondagem, mas não confirma que é uma proposta. O que a gente foi fazer? Vamos conversar com a parte do jogador, com o staff, para entender um pouquinho melhor também dessa visão. E aí o São Paulo nega que recebeu alguma coisa, que foi só sondagem. Já o staff do atleta diz que logo, logo vai chegar uma proposta, que o Inter Miami está disposto a um empréstimo com obrigação de compra, com algumas metas batidas. Tentei entrar em mais detalhes em relação a valores e tudo, mas isso não falaram ainda, até porque vai ter a negociação com o São Paulo, mas posso garantir para vocês que o staff quer muito fazer negócio. O staff quer tirar o Ferrarese do São Paulo, até porque, no entendimento deles, está bem claro que o Ferrarese é a quinta opção da zaga. Tem o Arboleda, o Alan Franco, o Sabino, o André-Sold e depois o Ferrarese. Então o staff do jogador não vai medir esforços para de fato tirar o Ferrarese do São Paulo nesta janela de transferências. Depois de muitas sondagens, o Inter Miami é o que mais se dispõe a de fato fazer uma proposta oficial, e no que depender do staff do Ferrarese, ele deve ser negociado. São Paulo e Inter Miami devem conversar nos próximos dias, inclusive, segundo o staff, isso aí não veio do clube, o staff acredita que uma ida para os Estados Unidos pode facilitar ali as tratativas e as partes entrarem em um acordo, porque o São Paulo vai estar no CT do Inter Miami, então as partes já podem conversar nesse sentido. Então São Paulo e Inter Miami devem abrir conversas nos próximos dias para a negociação do Ferrarese. Por enquanto, o Ferrarese vai se reapresentar nesta quarta-feira,
vai seguir viagem para os Estados Unidos, vai fazer parte do grupo. É bem provável que ele esteja naquela relação de 10 a 12 atletas que vão retornar no dia 17 para começar na segunda rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a primeira rodada do São Paulo conseguiu o adiamento com a Federação Paulista, então vai estrear na segunda. O Ferrarese tem grandes chances de retornar nesse elenco, acredito até eu. Se a gente for falar ali, acho que pode ser algo e Ferrarese e Igão podendo retornar para fazer aí a estreia no Paulista. Por enquanto, o Ferrarese continua e vai fazer parte da pré-temporada, mas as conversas devem ser abertas nos próximos dias para o Ferrarese, quem sabe se transferir para o Inter Miami. E aí vamos acompanhar aí as negociações, mas garanto para vocês que o staff quer muito tirar o Ferrarese do São Paulo. O Ferrarese tá numa situação para ele que ele quer jogar, ele gosta do São Paulo, ele é bem ambientado, ele tem uma boa relação com o Zubeldia, tá? Por mais que ele seja a quinta opção, é muito mais uma questão de ele quer jogar mesmo. Ele quer jogar, todo jogador quer jogar, ele é titular da sua seleção, então é algo natural, é algo respeitoso, é algo, por exemplo, como o Galopo. O Galopo sempre respeitou a instituição, sempre cumpriu com tudo, nunca criou problema, criou rusga, por mais que tenha aquela entrevista, acho que é muito mais dele querer jogar também, então é muito nesse sentido. Acho que a minha crítica não vai ao Galopo pela entrevista, e sim ao clube que deixou essa entrevista acontecer, mas enfim, a gente já conversou bastante sobre esse papo, mas acho que o Ferrarese entra numa questão Galopo, acho que ele só quer sair porque ele quer jogar, simplesmente, não é nada desrespeitando o clube ou algo nesse sentido, tá bom? Pra gente continuar, vocês vão lembrar que eu trouxe com exclusividade há algumas semanas, eu não vou lembrar o dia, de que o Ceará tinha feito uma sondagem em relação ao Eric, que o Sport também estava interessado e que o Vitória também estava interessado. Pois bem, na noite desta terça-feira, o GE trouxe a informação de que 5 equipes do futebol brasileiro da Série A fizeram sondagens para saber mais detalhes da situação do Eric, e naquela época eu trouxe, o Eric, ele deve continuar, ele tem sondagens, mas ele deve continuar, e o GE também trouxe a apuração deles de que, de fato, mesmo com essas 5 sondagens e até algumas equipes que ofertaram comprar os direitos do jogador, e acredito eu, pelo que eu pude entender, quem queria comprar os direitos do Eric é o Red Bull Bragantino. Então são essas 4 das 5 equipes que queriam o Eric, eu sei de 4, que é o Sport, o Ceará, o Vitória e o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino estava disposto até a fazer a compra do jogador, mas o São Paulo entende que é um jogador que vai fazer parte dos planos. O Zubeldia gosta dele, por mais que não tenha dado tantas oportunidades em 24, existe um entendimento de que foi o primeiro ano dele jogando num grande clube de massa aqui no eixo, então que 2025 ele deve ter mais oportunidades e quem sabe ter até um protagonismo maior. Então o Eric continua no São Paulo mesmo bem valorizado no mercado. O São Paulo acredita muito no potencial desse jogador, tá? Pra gente continuar, logo após o São Paulo fechar essas questões de mercado, o São Paulo deve definir aí a situação do Enzo Dias, que vai ser anunciado, quer definir o Wendel, se vai conseguir a liberação para janeiro, tá um pouco difícil. Agora, no que eu pude apurar, acho que o Wendel vai ficar mesmo pro meio do ano, mas ainda é algo que está sendo trabalhado e conversado, podem ter reviravoltas. E depois o São Paulo quer resolver essa questão do Natanael, se vai ficar com o Moreira e Igor Vinícius mesmo, se vai tentar alguma coisa maior com o Natanael. O Luan era para ser envolvido, o Luan não quis, então aí agora tá meio que travada essa situação. Depois, resolvendo tudo isso, o São Paulo vai começar também a definir algumas saídas do seu elenco, Mendes, Orejuela, que a gente já tinha comentado num vídeo anterior. E aí depois o São Paulo vai querer fechar as renovações de Rafael, Alan Franco e Igor Vinícius. O São Paulo entende que os 3 devem ter uma facilidade na negociação de renovação, porque são 3 atletas que o São Paulo tem uma boa relação. Com o Rafael, tá tudo fechado há um bom tempo, tá? O São Paulo só deu uma adiada para resolver outras questões, mas o contrato do Rafael tá só para assinar, sabe? É só o São Paulo chegar e falar, Rafael, vamos assinar agora? O Rafael vai falar, boa, vambora, manda o documento, vambora, vamos assinar. Então o Rafael tá muito bem estabelecido. Com o Alan Franco, também acho que tá um caminho bem andado, pelo que eu pude até conversar com o staff do Alan Franco. Acho que não vai ter dificuldades, de fato, por uma renovação contratual do Alan Franco. Agora, o Igor Vinícius, eu já não vejo, eu vejo com otimismo, tá? Hoje, se eu fosse arriscar,
falaria que o Igor iria renovar, mas acho que não vai ser dos mais fáceis em comparação a Rafael e Alan Franco, porque o Igor Vinícius ele tem já mercado, ele tem outras equipes que sondaram a situação dele, principalmente equipes do exterior, e é uma vontade do atleta de ir para o exterior, apesar dele também priorizar a permanência do São Paulo. Então o Igor Vinícius eu não posso falar que é tão avançado assim como os outros, mas existe um interesse mútuo de fazer essa renovação e tudo vai depender das negociações, mas o São Paulo deve ali, pro finalzinho de janeiro, o São Paulo já deve começar a tratar isso como prioridade, fechar a renovação ou tentar fechar a renovação dos 3 jogadores. Pra gente fechar, vamos trazer um pouquinho, eu pude conversar com o pessoal do São Paulo. Por quê? A pergunta, né, e a conversa foi baseada no seguinte sentido. Olha, com o FDC e tudo, que o São Paulo, com o FDIC, né, que o São Paulo teria que fazer uma redução, deveria, né, uma folha salarial um pouco menor e reduzir a sua folha, e mesmo assim a gente está vendo, querendo ou não, reforços badalados, né, o Oscar ganhando uma bala, por mais que a Superbet pague uma quantia, o Wendel que também não vai ser barato. Então aí a minha pergunta foi nesse sentido, né? Como tá realizando essas movimentações de mercado, sendo que o São Paulo precisa seguir uma regra financeira? E aí é mais ou menos no sentido, vocês vão entender até pelas movimentações do mercado. O que o São Paulo pretende para esse ano e qual que foi a ideia para manter um time competitivo? Eu vou enxugar o meu elenco, eu vou me desfazer de vários jogadores que são úteis, para contratar jogadores que vão resolver o problema e vou complementar com a base. Seria essa mudança de filosofia. Porque antes o São Paulo tinha, por exemplo, Rato, Nestor, Araújo, são todos jogadores que são úteis, né? Que são bons jogadores, que em alguns momentos eles podem oscilar, mas num todo eles podem complementar bem o elenco. Então aí, por exemplo, me deram esse exemplo. A gente abre mão desses atletas para ter um Oscar, que é um nível acima, a gente diminui em quantidade, mas aumenta a qualidade e aposta um pouquinho na base para ver se na base também a gente consegue equiparar. Então é mais ou menos nesse sentido que se tornou o planejamento do São Paulo para essa temporada. Vamos diminuir um pouquinho a quantidade, aumentar a qualidade, colocar a base e tentar fazer um time um pouco mais competitivo. Então foi mais ou menos nessa ideia que o São Paulo acredita que vai conseguir se enquadrar no FDIC. Tem alguns jogadores ainda para sair, tem o Lisieiro, tem o Orejuela, tem o Mendes. Então o São Paulo acredita que vai pegar o valor que tem que ser feito da sua folha salarial e vai trabalhar num sentido diferente do que foi nos últimos anos. Mesmo com uma folha salarial menor, o São Paulo vai complementar dessa forma. Vamos trazer 2, 3 esta classe para resolver os problemas, por exemplo, o Wendel é um deles, e vamos se desfazer de todos os que carregam piano e vamos colocar a base ali para complementar o elenco e quem sabe dali sair um jogador um pouco mais diferenciado. Então é mais ou menos nesse sentido que o São Paulo tem trabalhado para ter uma folha salarial menor, um time que continue competitivo ou até mais competitivo do que foi na temporada passada e que também consiga, né, se adequar às questões financeiras do FDIC, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E estamos de volta aqui, sexta-feira tem live, a gente vai voltar com as lives. As lives de sexta vão para 8h30, tá? A gente deu uma modificada até por conta que eu vou trazer uma novidade para vocês logo aí também. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí. Até a próxima, boa quarta-feira, boa semana para todo mundo. Agora eu tô gravando à noite, cheguei de viagem, vou descansar, tô cansado. Mas nesse horário já devo estar acordado. Beijão, um abraço, fui.